mais um vídeo do nosso canal. Quero pedir desculpa pra vocês, né? A gente ficou um tempo sem gravar, mas foi por motivos bem especiais, né? Que minha amiga aqui já se tornou mãe. Mãe de dois fofinhos, assim, né? E foi em dose dupla ainda, tá? Pega aqui pra vocês, né? Olha, Oh. meu filhotinho, eles ficavam no meu tempo, aí eu tinha que dar atenção pra eles, porque senão eles ficavam cagados. Aí como é que é, né? Treinamento pra filho é filho, né? Tem que dar atenção pras crianças, senão o negócio fica feio pra Ensinar, vida né? depois. É, Ela tá nessa luta, de vez em quando eu vou falar, ei! Cadê o Daniel? E hoje a gente veio aqui, né? A gente já tava com saudade de gravar vídeo já, Aqui, ó. com esse tempo aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, entendeu? Assim, e também bem intenso. Meio polêmico, fatos e boatos sobre nós cristãos. O primeiro fato aqui que eu coloquei foi a primeira coisa que eu pensei, e quando eu perguntei das pessoas foi a primeira coisa que todo mundo me falou também. Cristão não pode se divertir, cristão não se diverte, não pode brincar. Isso é o pior boato que pode acontecer na face da terra. Isso não existe, muito pelo contrário. A gente tem motivo de sobra pra ficar feliz, a gente brinca, a gente não tem que ficar se limitando como muitas pessoas falam. Eu já tive que escutar de pessoas próximas a mim, depois de fazer uma brincadeira, a pessoa olha pra mim e fala, mas tu não é cristão, tu não é evangélica? E aí, mano, eu entreguei a minha alma pra Jesus, eu não abri mão da pessoa que eu sou, não. Claro que eu abri mão da parte ruim, mas a parte boa ficou. Eu tenho por que parar de fazer brincadeira se eu não tô desrespeitando ninguém, se eu não tô blasfemando contra Deus, não tenho. Então, isso daí é boato. Não é porque a gente é cristão que a gente também virou um robô, né? Exatamente. Entendeu? A gente pode muito bem brincar, entendeu? Mas lógico, tudo com ordem e decência, entendeu? É assim, também saber brincar, né? Com certeza. Tudo mantendo o respeito. Isso. Até pra quem não é cristão, isso deveria ser lei, porque tem gente que não tem noção das coisas, mas enfim. O segundo fato que eu anotei aqui, quer dizer, na verdade é boato, né? É uma coisa que muita gente se confunde também, que fala que, não vou pra aquela igreja ali de crente, eu não vou pra aquele lugar ali porque tem crente, crente isso, crente aquilo. Gente, aprendam uma coisa, esse negócio que crente é sinônimo de cristão é boato. Crente não é sinônimo de cristão. O que é crente? É alguém que crê em alguma coisa. Crente até o diabo é crente, porque ele acredita que Jesus existe, ele sabe disso. Então, quando você for se direcionar a uma pessoa, querendo dizer que a pessoa é cristã, é evangélica, e tu fala crente, tu tem que começar a corrigir isso, porque ser crente não significa ser cristão. Ser crente simplesmente é acreditar em alguma coisa, não exatamente acreditar em Cristo. Exatamente. Um outro ponto que eu coloquei aqui é que ser cristão não é o mesmo de ser religioso. Isso é fato. Porque ser cristão é ser uma pessoa que... Ser cristão é ser alguém que segue a Cristo, ser um seguidor de Cristo, né? E ser religioso, por outro lado, por mais que a religião que esteja em questão, ela seja para falar de Cristo, ela aborde a palavra de Cristo e tal, ser religioso não necessariamente significa que você está seguindo a Cristo, significa que você está seguindo aquela religião, ou seja, as regras que aquela religião impõe na tua vida, a doutrina daquela religião é o que tu está seguindo. Tu pode ler a Bíblia, tu pode fazer as coisas boas, por exemplo, tu ofende teu irmão por causa da tua religião, tu, sei lá, se comporta como uma pessoa que não condiz com o caráter de Cristo e fala que é em nome da religião. Isso não é ser cristão, isso é ser religioso. Então a gente tem que aprender a diferenciar. A gente também tem que saber respeitar, né? A religião de cada um, entendeu? E tem pessoas que, só porque não é da tua igreja, entendeu? Então, fica aquela coisa, digamos assim, meia vaga, entendeu? Os cristãos, assim, cristão e religioso, como ela falou, religioso, geralmente ele critica muito, entendeu? Ele critica demais, ele é o que mais critica, na verdade. E às vezes as pessoas dentro da igreja são religiosas, entendeu? Infelizmente é um fato, é um fato. Em todas as igrejas, independente da denominação da igreja, sempre tem aquela pessoa ou aquelas pessoas que são mega religiosas. E fora da igreja também. Outro boato, cristão não pode falar gíria. Para, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu vi minha imagem desse, falar gíria pode, o que não pode é tu falar umas coisas que tu não vive, entendeu? Sair entregando coisas que tu não vive, isso daí não pode não, mas falar gíria pode falar. É claro que também, como todo
ponto, né? Tudo tem o seu limite, a gente tem que ter sabedoria para falar as coisas. Falar gíria é uma coisa, usar palavras chulas é outra, totalmente diferente, que tem gente que não sabe diferenciar. Tem gente que não tem noção. Não tem noção Não tem do que é noção gíria. e às vezes acaba falando besteira que não falou, acaba falando coisa demais, entendeu? Tem que ter esse discernimento, essa sabedoria de você... uma coisa é você brincar, entendeu? Falar, de descansar em gíria e tal. Outra coisa é você... Desrespeitar. Respeitar, entendeu? É claro que eu não vou falar as palavras que são desconsideradas aqui não gíria, né? Mas tipo, tu falar pô, mano, valeu, fala sério, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso não vai tirar a essência de Cristo na tua vida, não viaja. Outro fato que a gente anotou, que é um fato muito triste, mas infelizmente é fato, é que existem cristãos que não admitem quando estão errados para as pessoas. Tudo bem que o importante é que a pessoa reconheça o seu erro perante Cristo, mas o cristão precisa entender que ele tem um testemunho, tem uma imagem a zelar, ele tem que refletir a imagem de Cristo. Se Cristo tivesse errado, né, óbvio, porque ele foi perfeito quando ele esteve aqui na Terra, mas ele jamais iria passar por cima de alguém, discutir com alguém, desrespeitar alguém, falando que ele estava certo fazendo uma coisa quando na verdade ele não estava. E a gente vê demais isso por aí, principalmente na internet, cristão falando besteira, compartilhando besteira, defendendo ideias erradas e ainda dizendo que está fazendo certo. Isso é uma coisa que, na minha opinião, isso envergonha o nome de Cristo, porque é por essas pessoas que nós cristãos perdemos o respeito das outras pessoas. Porque por uma coisa ruim que o cristão faz, todo mundo vai só naquela coisa ruim, mas se tu for fazer milhares de coisas boas, vão falar, tu não tá fazendo mais do que a tua obrigação. Exatamente. Mas que é fato, que existe cristão que tem esse defeito, que não admite quando tá errado, existe. E eu peço perdão em nome de todos eles, porque às vezes eu vejo gente que nem da igreja falando coisa mais sábia do que gente que tá na igreja, né? É verdade. Outro fato é que cristão de verdade, ele não tem preconceito com nenhum tipo de pessoa. Nenhum tipo de pessoa, independente de raça, de religião, de escolha, nenhum tipo de pessoa deve sofrer preconceito de cristão nenhum. Se uma pessoa, isso eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, se uma pessoa fala pra você que ela é cristã, mas aí mais lá na frente tu vê ela com algum comportamento errado com outra pessoa, sendo racista, sendo preconceituosa, eu te garanto que de cristão aquela pessoa não tem nada, é só imagem. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu cheguei a conhecê-lo e não guarda seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Em outras palavras, aquele que fala que conhece a Jesus, que está guardando os mandamentos de Jesus, mas na verdade não guarda seus mandamentos, não segue a palavra, ele está mentindo. Então, a pessoa fala, é cristão, e depois está ali apontando o dedo para uma pessoa que pensa diferente dela, ela não é cristã coisa nenhuma. Também tem aquele boato assim que fala que a igreja obriga as pessoas a fazer o jejum. Não é verdade, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser do coração da pessoa. Se ela sente necessidade de se consagrar, entendeu? Ela vai fazer isso, entendeu? Até porque, assim, é uma coisa que é a consciência de cada um. É bom, é uma coisa que é boa, entendeu? É uma coisa que te santifica, que te faz bem, entendeu? Apesar de você ficar uns tempos sem comer, quem não gosta de comer, muito bom, né? Mas é uma coisa que para nós cristãos que já conhecem a palavra, sabe como é bom, entendeu? A gente mortificar a carne, entendeu? Fora que você se sente bem, entendeu? Fora que você se sente bem com isso. É verdade. Mas é bem relativo, entendeu? Isso não é... Muitas pessoas enxergam de um jeito, entendeu? Que as pessoas são obrigadas a parar de comer, que é pastor, então tipo, te obriga a fazer o jejum e tal, você faz por obrigação, não é isso. E é bíblico, né, também. A gente vai fechar o vídeo agora com uma palavra pra vocês, a Camila vai ler. E depois eu vou ler outro versículo também, rapidinho. Eu vou ler lá em Mateus 7. Vou ler bem rápido porque é uma palavra um pouco grande. Diz assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com a trave no seu próprio olho?
Fizer como eu li, né, na palavra aqui, muitas vezes a gente quer uma lição de moral do nosso irmão, querendo apontar o erro dele, sendo que a gente ainda tá com erro na gente, entendeu? Porque assim, ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? O fato de eu pecar também não quer dizer que eu não vou poder conversar com outra pessoa. Mas uma coisa é você alertar, conversar com a pessoa de uma forma amigável, e outra coisa é tu lá e apontar o dedo na cara dela, ou então ficar falando dela por trás, entendeu? Esse tipo de atitude não condiz com o caráter de um cristão. Saber falar, né? Tem uma sabedoria Exatamente. pra falar com a pessoa, não falar Falar com a pessoa. já falando com, entendeu? Falar com amor, entendeu? Falar com a pessoa e não falar com outras pessoas, que não tem nada a ver com a história. Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, entendeu? Por favor, nos ajude aí compartilhando nas redes sociais, entendeu? Ajude a gente aí. Desculpa pelo sumiço, não vai acontecer de novo, mas eu peço muita paciência de vocês porque o negócio tá complicado. É complicado, nossa além vida. dos pimpolhos aqui, ainda tem o detalhe ainda de nosso notebook ter queimado, que a gente usa para editar os vídeos, a gente tá na maior gambiarra aqui. Como se a gente já não fizesse gambiarra o suficiente para gravar, né? A gente conta com vocês, com a ajuda de vocês. E obrigada por terem assistido até agora aqui no final, tá bom? Tchau!